Capítulo 1. A família Spitz vivia em uma fazenda isolada na zona rural, cercada por campos extensos e por uma floresta antiga que parecia se perder no horizonte. A propriedade existia havia décadas, passada de geração em geração, e apesar da idade ainda era um lugar próspero. O solo fértil permitia uma boa plantação, e o rebanho de ovelhas e algumas cabeças de gado garantiam sustento suficiente para que a família tivesse uma vida tranquila. Durante o dia, o lugar era cheio de sons simples. O vento passando pela grama alta, o ranger da madeira da casa antiga e o barulho distante dos animais no pasto. À noite, porém, o silêncio dominava tudo, como se a própria fazenda estivesse dormindo. Roberto Spitz era o responsável por manter tudo funcionando. Ele acordava antes do sol nascer e saía para verificar as cercas, os animais e os campos. Era um homem acostumado ao trabalho duro e ao isolamento do campo. Sua esposa, Marta, cuidava da casa e ajudava sempre que necessário nas tarefas da propriedade. Os dois filhos do casal, Lucas e Ana, cresceram explorando cada canto da fazenda, correndo entre o celeiro, o pasto e a velha varanda de madeira da casa. Era uma rotina simples e repetitiva, o tipo de vida que parecia imutável. E havia Buck. Buck era o cachorro da família, um pastor grande, forte e extremamente leal. Durante anos ele foi o verdadeiro guardião da fazenda, sempre atento, sempre patrulhando o terreno durante a noite. Nenhum animal selvagem conseguia se aproximar das ovelhas sem que Buck aparecesse latindo e correndo em sua direção. Para Roberto, Buck era tão importante quanto qualquer ferramenta da fazenda. Para as crianças, era praticamente parte da família. Durante muito tempo, nada de estranho aconteceu naquele lugar. Até uma quarta-feira de manhã. Capítulo 2. Naquela manhã, Roberto saiu cedo como fazia todos os dias. O céu ainda estava claro apenas o suficiente para revelar o campo coberto por uma fina camada de neblina. Ele caminhava lentamente pelo pasto, observando as ovelhas espalhadas pela grama úmida. Foi então que viu algo estranho perto da cerca. Uma ovelha estava caída no chão, completamente imóvel. No início, ele pensou que o animal talvez tivesse morrido por alguma doença ou fraqueza, algo que às vezes acontecia em fazendas. Mas quando se aproximou, percebeu que havia algo profundamente errado. O corpo estava intacto, nenhuma mordida grande, nenhum sinal de luta no chão ao redor, mas duas pequenas perfurações marcavam o pescoço do animal. Roberto também percebeu outra coisa perturbadora. Mesmo com o corpo aparentemente fresco, um cheiro extremamente forte já começava a se espalhar no ar. Um odor pesado e desagradável, como se algo estivesse apodrecendo rápido demais. E havia moscas, dezenas delas, zumbindo ao redor da carcaça, pousando nos olhos do animal e nas pequenas marcas no pescoço. Mas o detalhe mais estranho era outro. O corpo parecia completamente sem sangue. Capítulo 3. Na semana seguinte aconteceu de novo. Outra ovelha apareceu morta no pasto. E novamente era quarta-feira. As marcas no pescoço eram as mesmas. O corpo também parecia pálido demais, quase vazio. E novamente havia aquele cheiro forte no ar, pesado e desagradável, que parecia se espalhar muito rápido ao redor do animal morto. As moscas apareciam quase imediatamente, formando uma nuvem escura sobre o corpo da ovelha. Nas semanas seguintes, o padrão continuou. Sempre na madrugada de quarta-feira, sempre apenas uma ovelha, nunca duas, nunca nenhuma. Era como se algo estivesse escolhendo cuidadosamente sua presa. Roberto começou a procurar pistas no chão. Às vezes encontrava marcas estranhas no barro perto das cercas. Não eram pegadas normais de nenhum animal que ele conhecesse. Pareciam dedos, apenas dois, longos e profundos, como se algo tivesse caminhado ali, usando apenas duas pontas ósseas para se apoiar no chão.
Enquanto isso, Buck começou a agir de forma diferente. Toda quarta-feira à noite, pouco antes da madrugada, o cachorro ficava inquieto. Ele caminhava pelo quintal, olhando fixamente para a floresta, rosnando baixo, como se estivesse vendo algo que mais ninguém conseguia enxergar. Capítulo 4. Em uma madrugada silenciosa de quarta-feira, a família foi acordada por um latido estranho vindo do lado de fora. Era Buck, mas não era um latido comum de alerta. Era desesperado. Roberto pegou uma lanterna e correu até o quintal. O vento frio passava entre as árvores e o campo parecia completamente escuro. Foi então que ele encontrou Buck. O cachorro estava caído perto da cerca, exatamente no mesmo lugar onde algumas ovelhas haviam sido encontradas nas semanas anteriores. Roberto se aproximou lentamente e viu as marcas, 2 perfurações no pescoço, assim como nas ovelhas. O corpo estava rígido, pálido e estranhamente leve. O cheiro também estava lá novamente, forte, desagradável, espalhando-se pelo ar frio da madrugada. Moscas já começavam a aparecer, mesmo naquela hora da noite, atraídas pelo corpo do animal. Naquele momento, Roberto percebeu algo terrível. Seja lá o que estivesse matando as ovelhas, não tinha medo de enfrentar um cachorro. Capítulo 5. Na semana seguinte, Roberto decidiu esperar. Ele levou uma cadeira até perto do celeiro, pegou uma lanterna e sua velha espingarda. A madrugada parecia interminável. O vento passava lentamente pelo campo e as ovelhas dormiam espalhadas pela grama escura. Por horas nada aconteceu, até que por volta das 3 da manhã, Roberto ouviu um barulho vindo do pasto. Passos lentos estranhos. Ele levantou a lanterna e iluminou o campo. Entre as ovelhas havia algo. Uma silhueta magra demais para ser um animal normal. A pele parecia esticada sobre os ossos e a coluna era arqueada de forma anormal. Quando a luz da lanterna atingiu a criatura, 2 olhos negros refletiram o brilho como espelhos no escuro. A criatura ficou imóvel por um segundo, observando Roberto. Então saltou. Em um movimento rápido, atravessou a cerca e correu em direção à floresta. Por alguns segundos, ela correu sobre 2 patas. Capítulo 6. Quando Roberto se aproximou do local onde havia visto a criatura, encontrou outra ovelha caída no meio do pasto. O corpo estava deitado de lado na grama úmida, completamente imóvel. Mesmo antes de chegar perto, ele já conseguia sentir aquele cheiro novamente. Era um odor forte, pesado, quase metálico, misturado com o início da decomposição. Era estranho, porque o animal parecia ter morrido há pouco tempo, mas ainda assim, o cheiro já estava se espalhando pelo ar frio da madrugada. As moscas já estavam lá, mesmo na escuridão. Roberto conseguia ouvir o zumbido constante delas, rodeando o corpo da ovelha. Quando iluminou o animal com a lanterna, viu novamente as 2 pequenas perfurações no pescoço, exatamente como nas outras mortes. O corpo estava pálido demais, como se estivesse completamente vazio por dentro. Ele então começou a observar o chão ao redor. No barro, perto da cerca, havia pegadas profundas. Roberto se agachou e aproximou a lanterna para ver melhor. As marcas eram estranhas demais para serem de qualquer animal que ele conhecesse. Não pareciam patas de lobo, nem de cachorro, nem de qualquer predador comum da região. Pareciam 2 dedos longos cravados no chão. As marcas seguiam em linha reta pelo campo e desapareciam na direção da floresta. Não havia outras pegadas ao redor, nenhum sinal de que mais de um animal estivesse ali. Aquilo significava apenas uma coisa: a mesma criatura estava voltando todas as semanas, sempre na madrugada, sempre para matar apenas um animal, sempre deixando o mesmo corpo pálido e sem sangue. Naquela noite, Roberto voltou para casa em silêncio. Ele não contou nada para Marta nem para as crianças.
Passou o resto da madrugada sentado na cozinha, tentando lembrar de qualquer história antiga que pudesse explicar o que estava acontecendo. Alguns dias depois, conversando com um fazendeiro mais velho da região, ele ouviu um nome que nunca tinha levado muito a sério. Um nome que até então parecia apenas parte de histórias contadas no interior. Capítulo 7. Algumas semanas depois, em uma madrugada silenciosa, Marta acordou com um barulho estranho, vindo da porta da casa. Era um som baixo e irregular, como se algo estivesse arranhando lentamente a madeira. Ela acordou Roberto, que imediatamente pegou a lanterna ao lado da cama. Os dois caminharam em silêncio até a porta da frente. O barulho havia parado. Quando Roberto abriu a porta, o quintal estava completamente escuro. O vento passava pelo campo e fazia as árvores da floresta se moverem lentamente. Mas algo no chão chamou sua atenção. Pegadas, manchas de sangue misturadas com barro, formavam um caminho que vinha do pasto até a varanda da casa. Roberto iluminou o chão com a lanterna e sentiu um arrepio subir pela espinha. Era o mesmo tipo de pegada que ele tinha visto perto das ovelhas mortas. 2 dedos longos marcados profundamente no barro. Ele levantou lentamente a lanterna em direção ao campo. Foi então que viu a criatura. Uma silhueta magra parada na beira do pasto. A pele parecia esticada sobre os ossos e a coluna era arqueada de uma forma anormal. Os olhos refletiram a luz da lanterna, como 2 pontos negros brilhando na escuridão. Durante alguns segundos ela ficou completamente imóvel, observando a casa, observando Roberto. Então fez um som, um latido. Mas não era um latido normal, era uma imitação imperfeita. O som lembrava Buck, mas parecia errado, distorcido, como se algo estivesse tentando reproduzir o barulho de um cachorro, sem realmente saber como fazê-lo. Depois disso, a criatura virou lentamente e desapareceu na escuridão da floresta. Desde aquela noite, Roberto nunca mais duvidou da história que tinha ouvido do velho fazendeiro, porque agora ele sabia. O que rondava a fazenda Spitz nas madrugadas de quarta-feira não era apenas um predador comum. Era algo que muitos diziam existir apenas em lendas. O nome daquela criatura era Chupa-Cabra. Essa foi a história da família Spitz e do que passou a rondar aquela fazenda nas madrugadas de quarta-feira. Até hoje, ninguém na região gosta de atravessar aqueles campos depois que o sol se põe. Se você gostou dessa história, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e comente qual história sombria você gostaria de ouvir no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima história.